Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 10 de novembro do ano da graça de 2021. Voltando ao nosso texto de Hebreus, eu gostaria hoje de fazer uma referência e ir a um outro texto. Temos estado a falar da excelência do sacerdócio de Cristo e só lembrar aquilo que Deus diz no versículo 28, que Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele é perfeito para sempre. Imutável, foi dito isso no versículo 24. Portanto, temos em Jesus Cristo um sumo sacerdote único, como nunca foi experimentado. E quando percebemos a importância disso, e por isso temos estado a falar sobre este assunto, percebemos o papel importante que Jesus tem também na nossa comunhão com o Pai, na medida que Ele é o nosso intermediário. Agora, quando pensamos na excelência do sacerdócio de Cristo, precisamos de entender o seu papel também. Será que Jesus vai pactuar com expressões erradas de adoração, de arrependimento, de oração? Será Ele nosso porta-voz nessas circunstâncias? Quando Ele é perfeito e imutável, Ele é o próprio Filho de Deus. Ele que pagou, Ele que se entregou com a sua vida para ser o nosso sumo sacerdote, também Salvador, mas nosso sumo sacerdote. E eu queria aqui hoje, então, no meio de todo este contexto, deixar uma reflexão connosco hoje. Muitas vezes queremos fazer da nossa relação com Deus aquilo que nos parece bem, aquilo que achamos que é o melhor, e não aquilo que de facto Deus determinou que é o melhor. Nós tantas vezes queremos dar a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, o papel que achamos que Ele deve ter e não aquilo que Ele é de facto. E deixem-me só recuperar uma história do Antigo Testamento. Uma história muito pouco conhecida, muito pouco falada. Ela encontra-se em Juízes, capítulo 17. Só uma referência contextual. No versículo 16 do capítulo 17 de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Era o ambiente do povo de Israel. Infelizmente, parece-me que é um ambiente muito propício, muito semelhante ao que hoje acontece. Com algum afastamento da palavra, da centralidade de Cristo, muitos fazem aquilo que acham que é melhor e tomam decisões em função daquilo que acham que é melhor e não daquilo que de facto Deus quer. Mas aqui em Juízes 17 encontramos um personagem, uma família. O personagem é Mica. Basicamente, e resumindo, Mica roubou a mãe. Roubou dinheiro à mãe. A mãe andava à procura de quem tinha roubado e amaldiçoou as pessoas à sua volta. E Mica vai ter com a mãe e diz: olha mãe, quem roubou o dinheiro fui eu. E a mãe olha para o filho: que bom, meu filho, que bom que tu estás a restituir o dinheiro. E numa atitude errada decide com aquele dinheiro fabricar e comprar um ídolo para casa. O texto diz-nos também que neste contexto Mica adquire também uma estola sacerdotal e põe-se, diz o versículo 5, assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos no lar e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote, Mica. Entretanto, a história continua e há um homem, um levita, que passa por lá e Mica o que faz, sabendo ele que os sacerdotes vinham da linhagem de Levi, convida-o para ficar em casa, paga-lhe um salário para ele ser o seu sacerdote. E vejam o que diz o versículo 12. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amados, às vezes lidamos com Deus desta forma. Ainda hoje fazemos isso. Nós, no meio da nossa, às vezes, caminhada um pouco perdida e longe. E longe, quando eu digo longe, porque não aprofundamos, porque às vezes somos superficiais na palavra, na proximidade com Deus, na intimidade com Deus, naquilo que de facto Ele quer e deseja.
arranjamos esquemas de vida longe dos propósitos de Deus. E até queremos espiritualizar e sacralizar esses esquemas, como Mica fez. Só que está tudo errado. Está tudo errado. O coração está errado, as motivações estão erradas e, obviamente, os alvos e os objetivos vão ser errados. É fácil, tal como Mica fez, olhar para o esquema e encontrar uma forma, um atalho para nos relacionarmos com Deus. De forma a que este atalho corresponda não àquilo que Deus quer, mas àquilo que nós queremos e achamos que é melhor para nós. E até olhamos para o Senhor e dizemos, bom, agora finalmente a minha vida está de acordo e agora até tenho um levita como sacerdote. Só que está tudo errado. Não foi um levita trazido, não foi um sacerdote instituído por Deus. A casa está errada porque está consagrada de forma errada. A família está errada porque os valores e os princípios de Deus não estão presentes. E este sacerdócio tem como único objetivo satisfazer as suas próprias necessidades. E até pagamos, que é para o sacerdote fazer aquilo que nós desejamos. Esta história é perturbante, esta história lá de Juízes, capítulo 17. Convido depois os irmãos a lerem o texto. Recuperando esta imagem para a nossa realidade e pensando no sacerdócio de Cristo, precisamos de perceber que, obviamente, Cristo, como sumo sacerdote, na sua excelência, não vai ser intermediário de coisas erradas. Certamente. Eu não sei se esta imagem nos perturba, mas se não o faz, devia fazê-lo. É porque se de facto estamos com o coração errado, com as motivações erradas, se de facto estamos-nos a relacionar com Deus usando Cristo como intermediário, mas não estamos de facto a fazer o que Deus deseja, a caminhar de acordo com a sua vontade. O nosso tema deste ano, não é? O Senhor já nos declarou o que é que deseja de nós. Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que caminhemos humildemente com Ele. Quando isto não acontece, é óbvio que o exercício do sacerdócio de Cristo não vai resolver o problema. Porque é óbvio, creio eu. E à luz daquilo que é a excelência da intervenção de Cristo, que Ele não irá pactuar e ser intermediário de coisas erradas. Amados, nós precisamos muito de nos acertar com Deus, de ouvir aquilo que Ele quer para a nossa vida, para que o sacerdócio de Cristo na nossa vida de facto seja eficiente, verdadeiro e autêntico e cumpra realmente os propósitos para os quais Deus o instituiu na nossa vida. Mas para isso, de facto, temos que ter corações puros, transformados, purificados, através daquilo que também o próprio Senhor Jesus Cristo providencia para nós na cruz. E caminhando humildemente, sujeitos à vontade de Deus, tal como o Senhor Jesus declarou, fazendo o que Ele deseja, porque é assim que nós manifestamos a nossa reverência, o nosso compromisso, o nosso amor. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Esta é a expressão do Senhor Jesus Cristo. E então, sim, o sacerdócio de Cristo será efetivo na nossa vida. Eu creio que vale a pena pensar nisto, amados, e fica este desafio para pensarmos e refletirmos sobre este assunto do sacerdócio de Cristo. Mais logo, amados, pelas 8h30 estaremos aqui no templo, se o Senhor permitir, para estudarmos Colossenses e temos um tempo de oração. Todos são convidados, espero que possam aproveitar deste tempo. E até lá, eu oro por vocês, por favor, orem por mim e assim subiremos a montanha. Um resto de dia abençoado, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.